Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Jade, do marketing aqui do Petronect. E nesse mês muito especial, onde a gente está falando, né, e trazendo à tona o tema de diversidade e inclusão, chegou a minha semana e eu venho trazer um tema aqui que a gente já falou sobre ele, porque essa data comemorativa ela já passou. Então, eu venho trazer, enfim, novas discussões e novos dados, né, sobre a temática da intolerância religiosa. Esse tema é um tema muito presente na nossa sociedade, né, não só no Brasil, mas é um tema que atinge, né, as populações mundialmente falando. E essa data ela é comemorada aqui no Brasil no dia 21 de janeiro, porque foi a data em que foi sancionada, né, a lei que criminaliza, né, esses atos de intolerância às religiões alheias. E aí a gente tem alguns dados, né, sobre o tema e, enfim, intolerância religiosa, ela é nada mais do que o desrespeito, né, ao direito das pessoas de manterem as suas crenças religiosas. E a gente pode considerar como atos intolerantes, né, qualquer ofensa pessoal por conta de uma religião, ou também ofensas contra a liturgia, os cultos, né, e as outras religiões de uma forma geral. As ações desse tipo, em suas formas mais graves, né, elas podem resultar na violência, agressões físicas, depredação de templos e, em alguns casos, né, como a gente já viu em diversos lugares do mundo, não só aqui no Brasil, também levam, né, à morte. A história conta para gente, né, a história do mundo conta para gente como tudo isso começou e há muitos anos. Né, a perseguição ao cristianismo, depois os católicos atrás dos hereges, como que eram chamados, né, os adeptos de outras religiões. O pensamento antissemita, direcionado aos povos hebraicos, como os judeus, e a perseguição aos judeus, né, que ocorreu em muitos momentos da história do planeta, né? Acho que a gente pode dizer da história da humanidade. Durante o Império Romano, né, resultou na fuga e na dispersão desse povo, e também durante a Idade Média, em razão das diferenças entre os católicos e os judeus. E a gente sabe, né, assim, a gente teve o mundo, né, viu um boom dessa história quando quando veio, né, na Segunda Guerra Mundial e que foi a grande questão, né, que envolveu essa intolerância religiosa. A gente também não pode deixar de falar da intolerância religiosa dentro da guerra contra o terror, né, contra os países do Oriente Médio, onde os alvos, né, foram os grupos terroristas liderados por radicais islâmicos e governos autoritários. Estima-se que 16% dos muçulmanos sejam adeptos da corrente xiita, a que promove, né, as interpretações radicais. Mais um pouquinho, daqui a pouco a gente volta para falar sobre alguns casos, né, que foram destaques, né, que o mundo todo viu. Mas quando a gente fala de intolerância religiosa, boa parte daqueles que praticam os atos ofensivos e intolerantes, ela é composta por pessoas de maioria, né, também religiosas e por aquelas que carregam interpretações fanáticas sobre os seus escritos religiosos. Então, o vândalo ou agressor, né, aquela pessoa que pratica o tipo de intolerância, ele tem a religião dele, e a partir do momento que ele não concorda com a religião do outro, ele parte, né, para esses atos de violência. E aí, quando a gente fala de intolerância, a gente não está falando apenas da agressão física e verbal, não, né? A gente tem algumas outras questões, né, como eu mencionei aqui antes, que a gente pode identificar como atos intolerantes. A profanação pública de símbolos religiosos, né, com o objetivo de afetar pessoas daquela denominação, a destruição de locais de culto, né, a recusa à prestação de serviços nesses locais e a restrição ao acesso e a locais públicos ou coletivos, né, por conta de fatores religiosos. Então, a gente já viu muita coisa acontecer no mundo, né, relacionado a isso. E uma questão que chamou muita atenção
e que eu trouxe quando a gente falou sobre intolerância religiosa na live de janeiro, eu trouxe esse tema porque era muito recente. A Copa do Mundo no Catar, ela foi um destaque, né, no cenário mundial quando a gente falava de intolerância, né? Houve uma mistura de povos, né, no país, que é um país islâmico, né, da religião islâmica. Então, foram direitos humanos violados, e aí a gente entra num atrito, né, com relação ao que a gente vive no Brasil e o que faz parte da religião deles, e houve uma discussão muito forte, né, em cima disso. Então, foi um destaque, né, recente para o mundo dentro dessa temática da intolerância e muito voltada para os países árabes, né, e que tem como a religião, né, as religiões árabes como guias, né, então, que sempre foram muito questionadas, né. E um fato recente que eu trago aqui também para a gente tocar nesse assunto é uma recente história que aconteceu no Big Brother Brasil, onde um dos integrantes, né, do participante do programa, ele é preto e ele segue, né, uma religião de origem africana, e houve uma situação de intolerância religiosa, onde as pessoas questionaram, né, o que ele estava fazendo, que tipo de reza ele estava praticando, e uma postura dele dentro, né, do quarto, numa situação do programa, foi questionada também, e houve essa discussão dentro e fora do programa. E, inclusive, gerou uma dúvida em muita gente, porque esse rapaz, o Fred, ele mencionava um racismo religioso, e eu mesma não tinha conhecimento desse termo. E na hora que comentou isso, eu fui prontamente buscar, porque ele comentou sobre ações judiciais e tudo mais. Então eu fui prontamente buscar. O racismo religioso, ele fala sim sobre intolerância religiosa, mas de uma forma muito pontual às religiões de origem africana. Então, o Fred, né, como seguidor de uma religião de origem africana, ele sofreu esse racismo religioso e propagou, né, fomentou toda essa ideia e ensinando, né, para muita gente que não tinha o conhecimento sobre o tema. Bom, é isso. Meu tema é esse. Eu espero que eu tenha trazido aí algumas questões para a gente ter, né, trazer essa reflexão para o nosso mundo, para que a gente possa, independente da nossa fé, que a gente respeite a fé do outro, né, e o quanto isso, e reconheça, né, o quanto cada um tem a sua, o quanto ela é particular, individual, e o quanto isso pode fazer bem para qualquer ser humano. Tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.